E hoje nós vamos começar a falar da reforma, gente. Alguém aqui sabe me dizer a reforma protestante? Alguém sabe me dizer que dia nós comemoramos a reforma? 31 de outubro, exatamente. É para cá? Opa, aê. Então, 31 de outubro, nós comemoramos 502 anos de reforma protestante. É muito tempo, mas a grande maioria de vocês nem sabe o que é a reforma, ou como aconteceu, ou quem que fez. 502 anos para nós aprender e nós estamos nem sabendo de nada ainda. E hoje a gente vai começar a falar um pouquinho, e já vai ter que terminar no sábado que vem, a falar sobre a reforma e a importância da reforma para a minha e para a sua vida. Porque no dia 31 de outubro também no mundo é comemorado outra coisa. O que é? O que é? O Halloween. Dia 31 de outubro também nós comemoramos, não, né? Existe uma festa aí do Halloween. E eu acho muito interessante o fato das duas datas caírem no mesmo dia. Interessante, não coincidência, porque ao longo desse sábado e do próximo nós vamos entender o que foi a reforma na história da igreja, ou seja, na minha e na sua história, porque somos igreja, e como o diabo sempre tenta apagar aquilo que Deus faz. Então, a partir de hoje, querido, quando você pensar em dia 31 de outubro, pense na reforma. Eu tenho certeza que no final dessa mensagem, você, quando pensar em 31 de outubro, vai lembrar da reforma, porque foi extremamente importante para nós, e a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso, ok? Tá certo aqui, gente? Passa lá para mim, então, para a gente não perder tempo. Ou travou? Eu vou abrir aqui, que é mais fácil para nós. Então, o que foi a reforma protestante, né, gente? Foi um movimento religioso que se voltou contra as ações e regras da Igreja Católica da época. Então, eu já quero deixar claro, se você veio de uma igreja católica, a reforma protestante não foi contra a Igreja Católica, e sim os atos da Igreja Católica naquela época. O que eles faziam naquela época, que nós sabemos um pouco da história, eles basicamente mandavam e desmandavam em toda a sociedade e faziam coisas terríveis. E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho. Então, para a reforma acontecer, precisou acontecer uma pré-reforma, ou teve pré-reformadores. E nós vamos falar de um deles hoje, que é John Wycliffe. É difícil de saber pronunciar. Ele nasceu em torno de 1330 e morreu em 1384, bem novo basicamente, né, gente? E ele era conhecido como estrela da manhã da reforma. Ele é conhecido, ou seja, aquele que começou a abrir caminho para o que iria acontecer 200 anos depois dele. Esse foi John Wycliffe. Então, uma breve passada na história dele, para vocês entenderem de quem nós estamos falando. Ele nasceu em 1330, ele estudou na Universidade de Oxford, ele recebeu seu doutorado em teologia em 1372, ele era um monge na Igreja Católica, ele lutava diretamente contra o poder e a influência do papado sobre as pessoas, e eu vou parar aqui rapidinho, porque o que acontece? A igreja naquela época controlava tudo e eles estavam extorquindo o povo, usando a palavra de Deus para extorquir o povo. E o John não gostou muito disso e estava lutando de cara, ou seja, ele era um monge da Igreja Católica lutando contra a própria Igreja Católica. Então, não foi fácil para ele. O seu julgamento começou em 1377, sobre as ideias que ele pregava, as coisas que ele falava. Ele começou a ser julgado em 1377. Em 1381 até 1384, ele organizou um trabalho intenso para traduzir a Bíblia do latim para o inglês, e isso foi extremamente importante. Então, se hoje nós temos a Bíblia no português até mesmo, foi porque o John organizou um trabalho para traduzir a Bíblia do latim para o inglês. As pessoas não conseguiam ler a Bíblia, elas não tinham acesso à Bíblia porque elas não sabiam falar inglês, só a igreja sabia, o Papa, o clero. Então, ele que foi o cara que traduziu a Bíblia para nós.
Em 1384, ele morreu de derrame cerebral, então eu acho muito interessante essas datas, porque assim que ele terminou de traduzir a Bíblia, no mesmo ano o cara morreu. Tipo, cumpri meu propósito, entendeu? Nasci para isso, cumpri o propósito, morri. Só que olha que interessante, ele foi tão perseguido. Lembra que o julgamento dele começou em 77. Ele foi perseguido tanto que os caras condenaram ele depois da morte. Tipo assim, ele morreu, mas vamos condenar ele mesmo assim, para garantir que o espírito dele não volta e não vai fazer as coisas, né? Então ele foi condenado em 1415. Que coisa louca! E eu quero fazer só um ponto aqui sobre isso. Que, queridos, quando a gente faz a diferença, quando a gente faz o nosso chamado, fica tranquilo, vai ter gente perseguindo você, vai ter gente contra você, mas eu tenho certeza que o John tinha Deus a favor dele, e é por isso que hoje nós podemos ter acesso à palavra, por causa dele. Então, eu pesquisei uma página e lá tinha um trabalho de um cara que estava fazendo teologia, um homem que está fazendo teologia, e ele fez o doutorado sobre o John, e lá eu encontrei algumas informações muito interessantes. O que é mais interessante é que é quase impossível encontrar muitas coisas dele no Google, gente. Inclusive as imagens dele, as fotos dele, não são de quando ele era vivo. São de pessoas que falaram depois para poder pintar o rosto dele, de tanto que ele foi perseguido. Então, Wycliffe acusa o Papa de corrupção e afirma que o governo da igreja deveria ser do povo de Deus. Semelhantemente, acreditava que o rei estava apenas no topo de uma autoridade temporal. Para ele, o domínio de Deus não precisa de intermediários, ressaltando sua soberania. Então, nós sabemos que o Papa ele não é elevado por Deus, né? São os homens, o clero, que escolhe quem vai ser o próximo Papa. E Wycliffe não gostava disso, ele achava que não tinha que ser os homens, é Deus, a igreja deve ser do povo de Deus, que é o que nós vivemos hoje. Outra afirmação, ele considerava que a Sagrada Escritura é a autoridade preeminente para todo cristão e a regra da fé e de toda a perfeição humana. Ou seja, nada está acima da palavra de Deus. A palavra de Deus é a regra oficial, total, e acabou. Ninguém que fale ao contrário da palavra de Deus, você deve ouvir, você deve dar ouvidos, né? Outra, o principal ofício do ministro era a pregação do evangelho. Wycliffe acreditava nisso. Algo realmente diferente da prática da igreja decadente dos seus dias. Por isso, ele treinou um grupo de pregadores para expor a palavra de Deus, o que tornou o solo inglês o campo fértil para a reforma que sacudiria toda a Europa 2 séculos depois. Esses pregadores foram conhecidos como lollardos, ou semeadores de ervas daninhas. Uau! Então, naquele tempo, o cara causou um bafafá. Que nem Paulo, né, gente? Quando Paulo chegou também causou um bafafá. E o John também. Ele falava que precisava ser pregado o evangelho. E naquela época isso não era normal. As pessoas não tinham acesso à palavra. As pessoas não sabiam, só sabiam o que o Papa falava, o que o clero falava. Então ele tomou atitude, treinou pregadores para ir saindo falando pela Inglaterra toda sobre a palavra, sobre Jesus, sobre a graça, e isso preparou o terreno para a reforma que ia acontecer 200 anos depois, gente. E agora uma outra coisa que eu acho muito interessante para falar sobre ele. Em 1428, olha só, queimaram seus restos mortais, para que não bastava o cara ser condenado depois de morrer, eles ainda desenterraram os ossos dele para queimar, de tanta raiva que eles tinham desse cara. Lançando suas cinzas no rio Swift, o fato de suas águas desembocarem no rio Avon, que por sua vez deságua no rio Severne, e dali segue para o oceano, se tornou uma ilustração comumente utilizada do alcance da mensagem de Wycliffe, que se espalhou por todo o mundo. Olha só, gente, como Deus é incrível, tremendo. Eu estou passando, gente, um resumo muito rápido sobre quem foi John Wycliffe e a importância dele para nós. Mas é tão tremendo que até mesmo depois de morrer, o cara foi condenado, foi perseguido, a igreja foi, desenterrou os ossos dele, queimou os ossos dele para garantir que ninguém ia usar aquilo ali como santuário, como se, né, fosse fazer alguma coisa ali de homenagem a ele. Só que quando eles lançaram
os ossos dele queimados no rio. Esse rio foi desembocando em vários outros e acabou no oceano, representando que nada iria parar a mensagem de John Wycliffe. Isso é tremendo, queridos. Mesmo depois da morte, esse homem não pôde ser parado. Mesmo simbolicamente, a mensagem que ele tinha para falar não foi parada. E 200 anos depois, foi a base, a entrada para a reforma. O que nós podemos viver hoje foi por causa da reforma protestante. E uma das coisas que nós podemos comparar o que John fez é o que Paulo fala lá em Gálatas 2:6. Vou tomar água rapidinho. Porque agora o negócio vai ficar bom. Ele diz assim: quanto aos que pareciam influentes, o que eram então não faz diferença para mim. Deus não julga pela aparência. Tais homens influentes não acrescentam nada. Pelo contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a pregação do evangelho aos incircuncisos, assim como a Pedro aos circuncisos. Pois Deus, que operou por meio de Pedro como apóstolo aos circuncisos, também operou por meu intermédio para com os gentios. Reconhecendo a graça que me fora concedida, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. Eles concordaram em que devíamos nos dirigir aos gentios e eles aos circuncisos. O que Paulo está querendo falar aqui, gente? Nesse verso nós podemos ver Paulo colocando Pedro, os discípulos e até ele mesmo, cada um no seu devido lugar. Então as pessoas consideravam Pedro e os discípulos, né, os apóstolos, os caras, meu Deus, estão levando o evangelho. Colocaram ele num lugar que não era devido dele. E Paulo está colocando cada um no seu devido lugar. Ó, essas pessoas aí que são consideradas importantes e tal. Não que para mim seja, né? Ele fala ali, né? Não que para mim seja, porque Deus não julga por aparência. Então Paulo está colocando, inclusive, ele mesmo no seu lugar. O problema é que desde os tempos de Jesus e até hoje, as pessoas colocam outras pessoas num pedestal que não é delas. Elas querem colocar as pessoas no lugar de Jesus. E John Wycliffe, ele lutava exatamente contra isso, contra o poder ditador da igreja sobre as pessoas e o Estado. Porque ele via que o Papa e o clero, eles estavam ocupando um lugar que não era deles. Eles estavam sendo os mediadores entre as verdades da palavra e o povo. Por quê, pastora? Porque naquela época, como eu já comentei, as pessoas não tinham acesso à Bíblia e as que tinham acesso eram em latim. Então, elas, né, se não sabia ler latim, você não sabia nada da palavra. E, na verdade, se você parar para pensar, era muito cômodo a igreja falar o que está escrito na palavra. Eles nem se interessavam, de fato, em buscar saber. Era normal, era cômodo aquela situação. Mas John, ele não gostou disso, porque ele não aceitava que a igreja estivesse entre a palavra de Deus e o povo, porque o único intermediário que nós devemos ter é Cristo. O único intermediário entre nós e Deus tem que ser Jesus. Nós não podemos aceitar que pessoas fiquem entre eu, Jesus e depois Deus. Porque foi Jesus que pagou pelos meus pecados, foi Jesus que me livrou da condenação, foi Jesus que me deu o direito de me tornar filha ou filho de Deus e ter um relacionamento direto com o Pai. E quando Deus olha para mim, quem Ele vê? Jesus. Então Jesus é o nosso intermediário. É através de Jesus que nós podemos fazer tudo. E antes de eu continuar, eu quero deixar claro que eu não estou falando sobre autoridades, porque nós cremos que a Bíblia estabelece autoridades, é isso que a Bíblia nos fala. Eu não estou falando sobre você se espelhar em alguém, porque a Bíblia também nos fala que podemos nos espelhar em alguém. Eu estou falando de colocar pessoas no lugar de Jesus, porque é mais conveniente e mais fácil para você. E eu já vou explicar isso melhor. Como filha de pastor, né, gente, agora pastora, eu vivenciei e continuo vivenciando isso na pele, que é o quê? A minha vida inteira e da minha família, as pessoas costumavam colocar
essa responsabilidade de exemplo, uma pessoa ser seguida, de ouvir tudo que a pessoa fala na minha família. Então, se a gente fazia tudo certinho, se não acontecia nada de errado, se as filhas do meu pai fossem educadinhas, se a gente não desse problema nenhum, então estava tudo certo. A conexão com das pessoas com Deus estava tudo certo. Deus não tinha problema nenhum. Agora, se por um acaso um de nós fazia alguma besteira, e a igreja descobria, porque deixa eu falar um negócio para vocês, a gente fazia besteira, a gente erra que nem você, mas se a igreja soubesse que um de nós errou de alguma forma, tinha gente que parava de ir na igreja, tinha gente que se desviava, tinha gente que reclamava, não, porque isso aí, eu não vou mais ouvir palavra desse pastor, e deixa eu me colocar aqui no lugar de ovelha negra da família, porque pensa numa menininha que deu problema, foi Joe. Né, irmãos? Foi eu. Eu era uma criança chata mesmo, eu admito. Eu era chata, gente. E o que acontece? Muitas vezes as pessoas viam isso em mim e criticavam a educação que meu pai tinha me dado. Vocês estão entendendo? Que as pessoas colocavam uma responsabilidade que não era nossa em cima da gente? E isso eu vi e continuo vendo, agora que me tornei pastora até um pouco mais. O que me assusta. Quer entender melhor do que eu estou falando? É muito fácil vir na atração, vir no domingo, ir no GC, escutar uma palavra que foi toda preparadinha, moidinha, estudada, pensada para falar para você, e você recebe aquela palavra. É muito fácil. Mas o difícil é você buscar uma revelação na palavra na sua casa durante a semana. Ou seja, você está colocando um mediador entre o seu relacionamento com Deus, porque Deus fala através da palavra. Então, se você só escuta sobre a palavra de Deus, na atração, no domingo, no GC, ou em mensagens do YouTube, é fácil demais, irmão. Mas por que você faz isso? Deus não pode falar com você? Deus não pode te dar uma revelação? O caminho que Cristo abriu não foi suficiente? Você não pode pegar a palavra, ler a palavra e falar, Deus, eu não estou entendendo isso aqui, você pode me explicar? Você pode fazer isso ou não pode? Porque através de Cristo você pode, querido. Então, quem que você está colocando no lugar de Jesus? No seu relacionamento com Deus? Claro, é óbvio, e a Bíblia vai falar que é importante a gente se reunir, ouvir a palavra, outra pessoa está aqui falando na sua vida. É importante, claro. Mas você pode ter a revelação da palavra sozinho. O que te impede? Ou que nem aqueles crentes 6 horas, né? Sabe os crentes 6 horas, né? Todo mundo sabe. 6 horas por mim, 6 horas por mim, 6 horas por mim. Ai, pastora, é errado pedir oração? Claro que não, desde que você também ore. Ou a sua oração Deus não ouve? A sua oração não é só boa, sozinha, o suficiente. Deus não dá atenção para a sua oração, só se a pastora orar. Só se a facilitadora orar. Só se aquele irmão que tem uma vida com Deus, assim, que eu acho extraordinária. Se ele orar, Deus vai ouvir. Agora, se eu orar... É isso, irmão? Deus não escuta as suas orações? Ou aquele tipo de gente também, que corre atrás de profecia. Sabe? Ah, fulano lá tem uma conexão assim com Deus muito top. Vou perguntar para ele qual que é o meu chamado. Qual que é o meu propósito? Por quê? Deus não pode falar diretamente com você? Você não pode perguntar diretamente para Deus? Já não existe um caminho para você falar diretamente com Deus? Precisa ter alguém no lugar de Jesus na sua vida para você poder ter um relacionamento com Deus? E deixa eu te falar, querido, você que corre atrás de profecia, mas não tem vida com Deus, sem julgo, tá? Não leva isso como julgamento, leva isso como um alerta. Você que corre atrás de profecia, fique sabendo que profecia é só uma confirmação daquilo que Deus já falou com você. Então, se você não falou com Deus, Deus não colocou aquilo no seu coração, pensa bem se aquela profecia realmente veio de Deus. Às vezes é profetada, não é profecia. Para você que não estuda a palavra em casa, não, pastora, sábado, meu Deus, eu já tenho uma palavra abençoada aqui, domingo, no GC, eu já sou muito abençoado com a palavra. Deus entende, pastora, que eu não tenho tempo para ficar lendo a Bíblia. Não, Deus entende, irmão, realmente.
Com certeza, Deus não está bravo, chateado, triste com você, pode ter certeza. Agora, se chegar aqui em cima e falar que Jesus voou num unicórnio e você não tem nenhum conhecimento da palavra, é capaz de você acreditar. Ai, pastora, mas tu não vai falar que Jesus voou num unicórnio. Não, mas eu posso falar que seus pecados te levam para o inferno. Quantos de vocês já não acreditaram nisso? E era mentira? Como é que eu sei, pastora? Você tem que ter a própria revelação da palavra. Você mesmo tem que ler a palavra e saber o que é verdade e o que não é. Não estou falando que você tem que ser pastor de si mesmo. Eu não estou falando que você tem que ficar desconfiado de tudo que se fala aqui no púlpito. Ou dos pregadores de YouTube, que misericórdia. Vou nem falar disso. Não é que você tem que ficar desconfiado, mas se você sabe a verdade, você não vai ser enganado, querido. Ai, a igreja engana as pessoas. Não, a igreja engana quem não lê a palavra. Não tem como a igreja te enganar se você lê a palavra. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Ou se você que pede oração para todo mundo aí, né? Pedir oração. Ai, vocês oram por mim, vocês oram por mim, vocês oram por mim, por favor, estou precisando disso, disso, disso. Mas você não ora porque aparentemente Deus não te ouve, Ele é um pouco surdo do lado que você fala, assim, o ouvido dele não funciona direito. E daí você não pode orar. Mas daí, se acontece que as pessoas oram por você e não acontece o que você estava pedindo para Deus, você vai culpar quem? Você vai culpar quem orou? Você vai ficar chateado com a igreja? Ou você vai ficar chateado com Deus porque você tirou Jesus do lugar dele? Para quem você vai passar a responsabilidade, irmão? Ah, é porque Deus não quer me curar. Tá aí uma pessoa que não lê a Bíblia. Se você lesse, você saberia que Ele só tem uma vida boa, perfeita e agradável para você. Se você lesse, você saberia que Jesus levou toda a enfermidade na cruz. Que Ele já conquistou uma vida boa, perfeita e agradável. Mas você não lê? Você não ora? Nossa, pastora, não joga assim na cara. Queridos, eu não vim aqui para julgar ninguém. Eu vim para te alertar. Jesus já abriu o caminho. Você não precisa de ninguém para estar na presença de Deus. Você não precisa de um louvor para entrar na presença de Deus. Que louvor abençoado hoje, né, gente? Eu amei. Fechou completamente com o que estava no coração do Pai para essa noite. Você não precisa. Você já tem livre acesso. E para quem corre atrás de profecia, pastora? Imagina comigo. Chega um irmão aqui na minha vida. Eu ia dar um exemplo muito mais comum, mas eu vou dar um bem exagerado para você entender. Chega um irmão aqui e fala assim: eis que te digo, Sara. Que daí eu não seria pastora, né? Eis que te digo, Sara. Você vai ser uma nadadora profissional. Deus vai te usar para nadar. Você é pescadora de homens. Entendeu? Na água e tal. Você vai ser usada no meio da natação. Deus precisa de nadadores de Cristo. E eu, glória a Deus. E ó, irmãos, eu gosto de nadar. Não ia ser difícil acreditar. Eu ia falar, glória a Deus. Eu ia dedicar minha vida àquilo. Eu ia, malhar, preparar meu corpo. E correr atrás disso. E quem sabe, com muito esforço, muito suor, eu conseguiria ser uma nadadora de sucesso. É ou não é? É ou não é? Muito esforço, muito suor, malhar muito, que já é difícil para mim, eu ia conseguir. Mas eu não ia viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a minha vida. Porque eu não nasci para ser nadadora, eu nasci para ser pregadora. Eu não ia me sentir completa, porque eu não nasci para nadar, eu nasci para pregar. Agora, se eu ouvisse diretamente do Pai, como já ouvi algumas vezes, que eu nasci para ser pregadora, para pregar o evangelho, para pregar a palavra. Chegasse alguém e falasse assim, você vai ser uma nadadora de sucesso. E tudo aquilo que eu já falei, eu ia falar, amém, querido, amém, amém. Falar, Deus, eu vou nadar muito na tua presença ainda. Eu vou mergulhar águas profundas. Usa a palavra para o teu bem, entendeu, irmão? Às vezes a pessoa entendeu errado. Pega o que é bom. Deus, eu vou mergulhar na tua palavra, Deus. Eu vou mergulhar, vou ser uma nadadora profunda da tua palavra. Mas eu podia ter sido enganada. Porque eu preferi colocar alguém no lugar de Jesus.
Tem gente aqui que nem sabia que através de Jesus você tem livre acesso. Saiba disso essa noite, querido. Se você ainda não tinha ouvido que através de Jesus você tem livre acesso na presença de Deus, que é seu Pai, fique sabendo que a partir de hoje tudo pode mudar na sua vida. É só você buscar o Pai através de Cristo. Ele é o seu Senhor, Ele é seu Salvador. E através dele você pode todas as coisas. Mas, pastor, então quer dizer que eu não posso me espelhar nas pessoas? Que eu não posso ter alguém que eu me espelho, sabe? Alguém que eu acho assim, interessante, que eu queria ser como aquela pessoa? Não estou falando isso. Eu não estou falando que você não pode ter exemplos. Pelo contrário, acho interessante. Se você conhece alguém que tem uma vida de oração, que você queria muito ter, não se compare, mas use de inspiração. Nossa, aquela pessoa ela tem uma vida com Deus incrível. Eu também quero ter. Vai e ora. Vai e busca ter isso também. Mas olha o que Paulo diz lá em 1 Coríntios 11:1. Tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Deixa eu ver só uma coisinha. Isso. Tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. O que Paulo está falando ali? Que é para imitar ele? O que Paulo está falando? É para imitar ele? Não. O que Paulo está falando é: sejam meus imitadores, imitem Cristo. Me imitem no fato de que eu imito Cristo. É isso que Paulo está falando. Se vocês querem imitar alguma coisa de mim, imita o fato de que eu imito Cristo. Ou seja, tenham Cristo como exemplo. Porque, eu estou aqui pregando e, em nome de Jesus, tem alguém aí embaixo que gosta de quando eu prego, em nome de Jesus. E daí essa pessoa está aí, ouvindo e fala assim: nossa, você foi chamado para ser engenheiro. Fui chamado para pregar, você para ser engenheiro, engenheira. De sucesso, irmão, porque aqui é só de sucesso, amém? Quem recebe? Onde você estiver, você vai ter sucesso. Amém. E daí você foi chamado para ser um engenheiro, uma engenheira de sucesso, e eu pregadora. E você olha, nossa, olha como a pastora prega bem, eu gosto do jeito que ela prega. Nossa, e você quer me usar de exemplo? Não use meu exemplo para ser um bom pregador, porque você não vai ser. Você nasceu para ser engenheiro. Então, que exemplo que você pode tirar? Ela está cumprindo o que Deus chamou ela para cumprir. Então, eu vou cumprir o que Deus me chamou para cumprir. Então, não é problema ter exemplo, gente. Não é isso que Paulo está falando, não é isso que eu estou dizendo. O problema não é você ter pessoas para quem você se espelhar. A questão é que você não pode, não deve colocar pessoas no lugar de Jesus. Ele é o único intermediário entre você e o Pai. Você pode colocar, mas você tem que saber que você não precisa. Por que você pode? Porque a escolha é sua. Você tem esse direito, mas você não precisa colocar as pessoas no lugar de Jesus. Foi Jesus que abriu um novo e vivo caminho para você e para mim. Ele é o nosso único e suficiente mediador. Quantos creem nisso? Quantos vão viver isso? Teve alguns que não levantaram a mão, isso é triste. Porque não é isso que Deus tem para ti. Ah, pastora, mas tu não está entendendo, eu não consigo fazer isso. Essa semana eu escutei uma ladainha, misericórdia. Uma filha de Deus que veio me falar que não tem dom de profecia e não tem dom para expulsar demônio. Vocês deviam estar indignados que nem eu, porque não é isso que a Bíblia me diz, amado. A Bíblia diz que todos nós podemos, todos nós podemos. Tu pode ter um chamado específico, eu posso ter outro chamado específico. Mas todos nós podemos, queridos, fazer tudo o que Jesus fez. Olha o que diz lá em João 14:12. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Vou ler de novo. Digo-lhes a verdade. Qual que é a verdade? Eu não posso fazer, eu não consigo, eu não tenho dom. Não, não é essa a verdade. Digo-lhes a verdade. Aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Querido, Jesus está falando aqui que se você crê nele, você pode sim fazer tudo o que ele fez e coisas ainda maiores.
Mas a gente prefere deixar para quem tem o dom, para quem tem o chamado, para quem tem autoridade. Minhas orações, Deus não ouve. Pastora, tu não está entendendo. É tão mais fácil, né? Deixar para o outro fazer. Deixar essa responsabilidade da sua vida na mão de alguém. Quantos você já não conheceu que porque se decepcionaram com um facilitador, com um pastor, com alguém de dentro da igreja, deixaram de Cristo? Alguém conhece alguém assim? Porque se você colocar uma pessoa no lugar de Jesus, você sempre vai se decepcionar. Agora, se você olhar para Jesus, Ele nunca vai te decepcionar. Ele nunca vai te decepcionar, queridos. Mas as pessoas esperam do ser humano aquilo que só Jesus pode ser na vida delas. Só Jesus pode ser perfeito. Só Jesus pode realizar seus sonhos. Só Jesus pode abrir um caminho vivo para você. Somente Jesus. E olha, quando eu aprendi isso, como eu falei para vocês, que por ter crescido numa família de pastor, enfim, né? Sempre teve esse peso em cima da gente, eu tinha muito medo disso, mas quando eu aprendi que não depende de mim, querido, que a sua vida não é minha responsabilidade, e sim de Jesus, Ele comprou a sua vida, não fui eu, e nem quero, obrigada, porque você já está bem cuidado, não vou cuidar melhor do que você, aliás, do que Jesus, eu não vou cuidar melhor de você do que Jesus, nunca, então deixa lá na mão dele. Isso é um alívio, queridos. Eu sei que estar à frente de Deus às vezes nos dá medo. Às vezes você vai ter medo de estar face a face com Deus. Você não sabe como você vai reagir. Você não sabe o que vai acontecer. E o ser humano tem medo do que não sabe. Tem medo do amanhã. Tem medo do sobrenatural. Tem medo do que pode acontecer. E às vezes você tem medo. Pastor, eu sei de tudo isso, mas meu Deus... E se eu olhar face a face com Deus, Ele vai ver todos os meus erros, as minhas sujeiras, as minhas falhas. Eu não quero que Deus me veja. Eu não quero que Deus olhe para mim. Assim como o povo fez com Moisés. Por isso que o louvor foi tão bom. O povo tinha medo e mandou Moisés subir sozinho no monte. Porque eles tinham medo da presença de Deus. Eles achavam que Deus ia julgar eles. Eles achavam que Deus... ia destruir eles, porque pastora, não é possível Deus ter tanta paciência comigo, isso não é possível. Não é possível que Ele não vê meus erros, que Ele não vê minhas falhas. É sim, querido, porque Ele jogou os seus pecados no mar do esquecimento. Quando você aceitou Jesus, a partir daquele momento, Ele não vê mais os seus erros, Ele vê Jesus em você. E é através de Cristo que você pode viver a vida que Ele preparou para você. O desejo de Deus sempre foi estar face a face com o homem. Mas muitas vezes a mentira da religião sobre o Deus que não te aceita, que finge ser bonzinho, mas na verdade em algum momento vai destruir você, te afasta do Pai. Essas mentiras da religião, elas geram medo e nos afastam de Deus. As mentiras geram dúvida, que também nos afastam do Pai. Mas hoje o Senhor quer acabar com esse medo, com essas dúvidas que existem dentro de você, que te afastam da presença do Pai. Porque é muito fácil, queridos, colocar alguém entre você e Deus, para você não ter que tomar responsabilidade. E eu não sei qual a intenção do seu coração em fazer isso hoje. Mas Deus quer acabar com isso na sua vida. Jesus morreu na cruz para te dar livre acesso. Vocês estão entendendo? Jesus fez tudo o que fez para te dar livre acesso à presença do Pai. Não joga isso fora. O véu já se rasgou. Eu já falei aqui. Não costura o véu de novo. É mais fácil, pastor. É mais fácil quando eu não tenho que me esforçar. Quando eu não tenho que ficar ali até acontecer.
É mais fácil, querido, com certeza. Mas quando você rompe com esse medo, com essa mentira, quando você permanece na presença do Pai, até que você tenha esse acesso com Ele, até que você ouça Ele, até que você sinta Ele, nada do que você já viveu vai se comparar a essa experiência. Vale a pena tentar mais uma vez. Feche os olhos. Pergunta para Jesus. Jesus, repete comigo. Jesus, existe alguém ou algo que eu estou colocando no seu lugar? Se algum de vocês viu a palavra sim, escutou sim, fica de pé. Todo mundo de olhos fechados, por favor. E eu quero que você seja vulnerável nesse momento, querido. Porque Deus tem coisas melhores para você. Olhos fechados todos. Mais uma vez, eu vou perguntar se existe alguém que ouviu sim, que viu a palavra sim, fique de pé. Ainda de olhos fechados, você que ficou de pé, pergunte: Jesus, o que é ou quem é que eu estou colocando no seu lugar? Pode ser um sentimento, pode ser uma pessoa, pode ser uma situação. O que é que está ocupando o lugar de Jesus na sua vida? Agora pergunte para Jesus, se você já recebeu a resposta. Jesus, é seguro eu te entregar isso que me afasta do Pai? É seguro eu te entregar isso que está tomando o seu lugar? Se você ouviu sim, se imagine agora entregando isso para Jesus. Visualize agora você entregando isso para Jesus, seja o que for. E agora pergunte: Jesus, você pode tomar o seu lugar na minha vida? Você pode ser o meu único e suficiente mediador? Veja o que Ele faz, o que Ele fala. Amém? Pode ser.